Como já era esperado, o Lula fez o Brasil passar vergonha na ONU, né? Quando o Lula vai discursar, é lógico que vai ser sempre uma bobagem, né, atrás da outra. Então, todo ano tem lá, abre a Assembleia lá da ONU, o Brasil, por tradição, sempre é o primeiro a discursar, etc. e tal. Primeiro, vamos comentar aqui rapidamente a figura da ONU, né? A ONU, ela foi sucessora das Ligas das Nações, proposta pelo Woodrow Wilson, lá no tempo da Primeira Guerra Mundial, né? E depois a Liga das Nações fracassou, lembrando que o próprio Wilson não conseguiu apoio nos Estados Unidos e o próprio Congresso americano não aceitou a proposta da Liga das Nações, né? Então a ONU é uma Liga das Nações requentada, só que acabou dando certo, e aí ela foi instituída no pós-guerra, com apoio inclusive da União Soviética, né? E reunir todos os países para discutir paz, segurança, direitos humanos e tal, né? Então a ONU é um conjunto de burocratas que trabalham para impor medidas demagógicas para o mundo, né? Certa vez o Charles de Gaulle definiu a ONU como aquela coisa de Nova York. E é verdade, a ONU não passa daquela coisa lá de Nova York, né? E aí, com o passar dos tempos, a decadência da moral, dos costumes, da religião, a decadência de tudo que assola o mundo, a ONU foi piorando cada vez mais, né? Um dos marcos dessa decadência da ONU é a Agenda 2030, um festival de bobagem, de demagogia que é totalmente inexequível e que quer impor uma agenda coletivizante globalista para o mundo, socialista, obviamente, né? Ecológica, fala em direitos humanos, um monte de tolice. Como a Agenda 2030 não está dando muito certo, não está dando para implementar, a ONU resolveu emendar o chamado Pacto do Futuro, que vai ser estendido até 2045. Não, é só rindo, né? Impõe a Agenda 2030, a Agenda 2030 não dá certo, porque nunca vai dar certo essas coisas. Aí eles vendo que não dá certo, então vamos fazer um Pacto do Futuro até 2045, também não vai dar certo. Aí eles vão fazer um até 2060, até 2100, até 2200, e nunca vai dar em nada, porque as nações assinam sabendo que não vão conseguir cumprir. Assinam, fazem discurso bonito, vamos cumprir, vamos acabar com a fome, vamos acabar com os conflitos, vamos impor isso e aquilo, não vão conseguir, só assinam para fazer bonito, por questões de demagogia e tal, e aí ficam inventando uma agenda atrás da outra, né? Quer dizer, é uma coisa completamente ridícula, né? Agora, o teor da Agenda 2030 e o teor do Pacto Futuro são muito ruins, inclusive envolve controle populacional e tal. E o Lula e até o nosso STF, né, tá sintonizado aí com essa Agenda 2030, com esse Pacto do Futuro, sintonizado do ponto de vista demagógico, né? Porque o Brasil nunca vai conseguir implementar nada disso, as medidas não vão surtir efeito coisa nenhuma. Inclusive, o governo do Lula é um desastre, temos queimadas recordes na Amazônia, no Pantanal, para tudo quanto é lugar nós vemos queimadas. E os grandes defensores do meio ambiente, a Greta, a Leonardo DiCaprio, não foram lá na ONU protestar contra o Brasil por causa das queimadas, né? Curioso, né? É que, na realidade, o problema nunca é queimada, o problema é impor o socialismo. Queimada, direitos humanos, direitos de minorias, papapá, isso e aquilo, são veículos, são meios para o triunfo do socialismo. Essa que é a verdade. Então, quando havia queimada no tempo do Bolsonaro, e o Bolsonaro era o culpado, a direita era culpada, só os socialistas é que sabem cuidar do meio ambiente. Aí, quando vem o Lula, queimadas muito piores, todo mundo fica quieto, porque é só um discurso demagógico para tentar impor o socialismo. Não estou nem preocupado com minoria, com direitos humanos. Eu já visto o escândalo do Silvio de Almeida, né? Se esse governo tivesse preocupado com isso, não teria um tipo como aquele lá no governo, né? Se tivesse preocupado com o meio ambiente, também não teriam essas queimadas também. Então é tudo um discurso demagógico, usam essas pessoas como massa de manobra, como meio para atingir o socialismo, né? Então o Lula foi lá, discursou lá no contexto do Pacto do Futuro, como ele falou demais, o microfone foi cortado, né? Aí ele voltou de novo na Assembleia da ONU, falou um monte de demagogia, um monte de bobagem lá e tal, e ficou tudo por isso mesmo, né? Foi um fracasso lá o discurso do Brasil. E lembrando que a comitiva brasileira levou 100 pessoas, né? Segundo
os sites aí da internet, diz que ao menos 100 pessoas acompanharam o presidente Lula no evento da ONU e gastaram mais de R$750 mil até a presente data. É lógico que esse número vai aumentar e aumentar bastante, né? Quer dizer, um país pobre ainda tendo que custear os luxos de uma elite, né? E a ONU também é assim, a ONU são burocratas bem pagos que querem resolver o problema do mundo e não receberam nenhum voto por isso. Então, você votou em alguém da ONU? Não, e ninguém votou, e eles é que querem dizer o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Querem impor determinadas regras goela abaixo e nem votamos para eles, né? Quer dizer, dizem que o documento 2030 foi escrito por entre 80 e 90 pessoas. Olha, entre 80 e 90 pessoas para tentar resolver o destino no mundo, e se 80 ou 90 pessoas não forem eleitos para isso, só rindo, né? É uma coisa, a ONU é uma comédia, uma tragicomédia, né? Um bando de burocratas que não foram eleitos querendo resolver os problemas dos outros e querendo dizer o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Em contraponto, né, ao Lula, que eu nem vou comentar, né? Tanta coisa tediosa que não dá. Aí nós tivemos dois contrapontos interessantes. A participação do Lula foi tão ruim que até o Boric, que é socialista lá do Chile, criticou o Lula, né? Nós tivemos dois contrapontos bons lá. Um é o do Bukele, né, de El Salvador, né? Então todo mundo sabe, El Salvador era um dos lugares mais violentos do mundo e hoje é um dos mais seguros. Ele fez um discurso muito bom, defendeu a política dele, ele disse que ele fez um trocadilho, ele não prendeu 60 mil, ele libertou milhões, né? Belo discurso, bela retórica, ou seja, o El Salvadorenho, milhões de El Salvadores não podiam sair à rua, não podiam andar em bairros dominados por outras gangues com risco de morte. Então eram pessoas que na realidade ficavam confinadas em casas. Com a reforma que ele fez na área da segurança, ampliou a liberdade para esses milhões e prendeu 60 mil bandidos. É que a ONU e países que adoram, são bandidolatras, né, adoram bandido, ficaram nervosinhos com a política do Bukele. Aqui os repórteres esquerdistas adoram criticar o Bukele, né? O Bukele resolveu o problema da segurança, fez muito bem e está dando melhores oportunidades para milhões de el-salvadorenses que sofriam com a violência, né? Ele também usou uma outra retórica interessante: enquanto El Salvador melhorou muito, o resto do mundo piorou muito. Verdade, né? Criminalidade péssima no mundo inteiro e El Salvador indo na contramão. Bom para El Salvador, né? E outro, principalmente o Milei, né? Surpreendeu mais uma vez positivamente, criticando violentamente a Argentina não assinou o Pacto do Futuro. Ele disse que a Argentina não vai ser mais imparcial, vai tomar lado nas guerras, assim como tomou lá da guerra da Ucrânia, assim também tomou em relação à Venezuela, rompeu relações com Venezuela e tal, enquanto que o Lula, que no fundo gosta, né, da Venezuela, fica ali em cima do muro justamente para apoiar, para na prática apoiar o regime do Maduro. A Argentina não, já tomou partido, já acusou o Maduro do que ele é mesmo, um ditador, né? Então ele disse que a Argentina cansou de ser parcial, cansou de ser imparcial, que agora vai ser parcial, fez um discurso, atacou a ONU, que a ONU promove medidas socializantes e coletivistas, verdade, disse que a Argentina não acompanhará nenhuma política que implique a restrição das liberdades individuais, do comércio, nem da violação dos direitos naturais dos indivíduos. Belo discurso. Não importa quem a promova e que consenso essa instituição tenha. Belas palavras, né? E aí ele atacou a ONU com essas palavras, né? Passamos de uma organização que persegue a paz, que perseguia a paz, a uma organização que impõe uma agenda ideológica aos seus membros sobre diversos assuntos. Muito bom. Também se referiu também da agenda woke, falou com firmeza, falou que sobre um pouco do governo dele, falou que ele era economista e não politiqueiro. Olha, falou contra o controle populacional, que na realidade é um dos principais problemas do mundo, é a falta de crescimento populacional. Vários países estão sofrendo violentamente com isso, principalmente Europa e Coreia e Japão, né? E ainda a ONU quer pôr, além de ser imoral o controle populacional, vai levar o mundo no futuro a um colapso, né? E o Milei
atacou essa política de controle populacional, né? Então, era o que era de se esperar, né? Ponto para a Argentina, ponto para El Salvador, e o Brasil, mais uma vez, passando vergonha, né? Foram-se os tempos do Brasil monárquico, Dom Pedro II, que fazia... Que era elogiado no mundo inteiro, foi-se os tempos do começo da República, o grande Barão do Rio Branco, né? Hoje nós nos tornamos aí uma republiqueta, né? Comandada aí por umas pessoas que têm umas visões completamente ultrapassadas e erradas de mundo. Sinceramente, eu não sei como é que o Brasil não está pior, né? Então, lamentável. Bom, no dia 1º de outubro nós vamos retomar as vendas para a Escola da Verdade Histórica e nós mudamos de nome para Escola Caravelas, né? Vamos falar aí sobre as 3 revoluções aí do mundo moderno, né? Então aguardo vocês, no dia 1º de outubro eu farei uma live aí sobre esse tema. Vamos ficando por aqui, obrigado.